carteira de sigilo? Vocês estão bonzinhos? Hã? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema polêmico, como sempre, né? Porque vocês gostam de uma polêmica e eu também. Mas antes, curta o vídeo, comenta, ativa o sininho, o que mais? Compartilha, por favor, compartilha, poxa, compartilha o vídeo aí pra nós. E, bom, hoje nós vamos abordar um tema polêmico para quem não conhece muito, mas como a maioria de nós que curtimos o canal e tudo mais já somos ocultistas, né? Não é nada muito assim intrigante. Porém, para você leigo que está chegando no canal agora, entrando no mundo do ocultismo agora, bom, para você talvez esse vídeo seja um tanto quanto mais útil no quesito de informações que você vai obter nele. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vamos falar dele, o grande. Alguns temem, alguns amam, alguns ignoram. O próprio Exu. E bom, para falar de Exu, não podemos falar dele sem falar de mitologia Nagô, mitologia Yorubá, né? Mitologia africana. Bom, para quem não sabe, as entidades, né, do Candomblé, da Umbanda, da Santeria, os orixás, as deidades, os espíritos ancestrais, desses cultos, a maioria, na energia primal, advém da África, né? Do território africano, onde nós vamos ter aí, sobretudo, o povo Yorubá, né? Que é a grande tribo Yorubá, a grande nação Yorubá, que prestava culto aos orixás, mas bem diferente daqui, de como é prestado no Brasil, tá? Não é meu intuito nesse vídeo falar de culto Yorubá, antropologicamente e tudo mais, até porque eu me perderia no assunto, né? Mas vamos falar dele, Exu. Primeira coisa que você tem que saber, Exu não é o diabo, Exu não é o capeta, mas depende. Como assim depende? Ai meu Deus, você vai demonizar o Exu, sendo que tantos pais de santos estão aí lutando por uma desmistificação demonizada do Exu. Não, não é isso. Porém, Exu entra no tipo de entidade, do arquétipo de entidades, né? Quem estuda Cabala vai entender que existem arquétipos de entidade que se adequam em cada uma das esferas da árvore da vida. E Exu estaria na esfera de Hod, que é onde habitam a maioria, né, das deidades trickster. O que seria um trickster? Um trickster seria algo como um trapalhão, um encrenqueiro, numa tradução mais literal, né, um trapaceiro. Ou seja, é o tipo de entidade, de deidade, que eles têm duas funções, e nem por isso ele é um mal absoluto, tá? Mas uma das funções dele é ser um provocador. Então, Exu, na mitologia nórdica, Loki, na mitologia grega, Pan, né? Cernunnos, diversos desses deuses de chifre, sobretudo, porque a maioria deles possuem chifre, né? Eles eram arquétipos de deidades trickster, que são essas deidades que provocam. O que eles provocavam? Os deuses. Por quê? Porque a missão deles era ser o grande mensageiro dos deuses. E essa função de ser um grande mensageiro tornava-os, então, não só aqueles que sabiam e que estabeleciam comunicação entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses, mas também aqueles que trapaceavam em benefício próprio. Então, ao entender Exu, né, nós temos que entender que a sua essência é de uma deidade trickster, uma deidade que é provocadora e também, em sua dualidade aí, mensageiro. Por isso que quando você vai numa casa de Umbanda, quando você vai numa casa de Candomblé ou de qualquer santeria, você sempre vai ouvir o ditado, a célebre frase, né? Nada se faz sem Exu. E isso não é à toa. Isso advém de um Itan, né, também de um Odu africano, que explica que Oxalá, né, o grande deus, como se fosse o Zeus da mitologia africana, ele concedeu a Exu esse estabelecimento entre o reino das deidades e dos homens. Então, nada se faz sem ele. Por isso que sempre vai ter o culto de Exu, né, em qualquer religião de cunho africano, ele sempre vai existir como um epicentro, ou então um início. Assim como na magia nós fazemos uma abertura de círculo mágico,
que é o que nos coloca no centro do mundo, na encruzilhada, né, das vias, assim quem habita na encruzilhada é Exu. Então, para abrir o círculo mágico, o círculo dimensional, numa visão mais umbandista ou numa visão mais candomblessista, né, nós temos que entender que quem faz essa abertura do ritual é Exu. Por isso que ele é sempre saudado primeiro, invariavelmente, né? Existem pouquíssimos cultos pouquíssimas giras, né, que você vai abrir sem o culto a Exu, justamente por esse aspecto dele de ser o mensageiro. Mas aí você me pergunta, tá, se ele é mensageiro, tá, beleza, mas por que ele tem uma aparência demoníaca? Bom, aí nós temos que voltar lá nos primórdios medievais, né? Por quê? Porque a Igreja Católica criou, na Idade Média ali, a figura do diabo. A figura do diabo, ela é baseada nos deuses de chifres. Se você estudar diversas mitologias, você vai ver que a grande maioria dela, para não falar todas, tem uma deidade que possui chifres. Essa deidade, geralmente, mas não sempre, é um trickster, né? Um trapalhão, um trapaceiro, aquele que gosta de fazer a cilada para provocar os homens e, ao mesmo tempo, os deuses. E, ao mesmo tempo que essa deidade faz isso, ela faz o poder de fertilizar a terra, ela tem o poder de... É uma deidade ligada à terra, né? Mas ela tem o poder tanto de fertilizar a terra, quanto o poder de devastar a terra. Por essa dualidade de extremos opostos que habitam nesse ser, né? Bom, dito isso, precisamos entender que a Igreja Católica cria o diabo a partir da figura de Pan, de Baco, dos deuses dos prazeres, da carne, da luxúria, do sexo, da fertilidade, em especial dos deuses de chifres. E aí, usando Pan como referência, o fauno, né, como referência, cria-se então a figura do diabo, né? Uma figura para botar medo no povo. Afinal, todo mundo que sabia a qualidade dessas entidades prestava um culto a elas, né, aos mensageiros, aos trickster, pedindo fertilidade, mas ao mesmo tempo tinham aquele pé atrás porque sabia que a qualquer momento eles poderiam passar a perna nelas. Então, a Igreja Católica traz a figura do diabo e tudo quanto é deidade que tem chifre virou uma personificação do diabo cristão. Bom, vem a colonização do Brasil. Com a colonização do Brasil, vem o povo da África para cá. Em um país já, que até hoje é chamado, né, pela Igreja Católica, de Terra de Santa Cruz, pela enorme influência católica, sobretudo dos jesuítas, no país, né? Então, quando chega nesse cenário cristão, o orixá Exu automaticamente foi sincretizado com o diabo. Então é por isso que muita representação de Exu que você vai ver, ele está ligado com o diabo. Porque como os deuses trickster, eles são trapaceiros, eles são às vezes mentirosos e tudo mais, meio malandros, vamos dizer assim, essas deidades têm por característica não se importar se eles vão ser chamados de diabo, demônio, satanás, chifrudo, do que for. Quanto mais medo eles puderem impor, mais respeitado eles vão ser. Então, Exu, né, se você vai numa casa de candomblé mais tradicional, uma casa de umbanda mais tradicional, não essas umbanda de branco que tem por aí, né, eu sou branco, viu, tô falando com propriedade, essas umbanda de branco que tem por aí, né, que Exu não pode falar palavrão, Exu não pode falar... Exu não pode ser Exu, basicamente, né? Se você vai numa casa de umbanda dessas, você nem vai saber o que é um Exu. Mas quando você vai numa raiz, Exu fala que ele é o diabo. Os pontos de Exu falam, né, de diabo. Deixa eu pegar um aqui. Ai, meu Deus, agora não me veio nenhum na cabeça, mas calma que vai vir. Não veio. Tá, não veio nenhum ponto de Exu na cabeça, mas tem vários pontos de Exu que associam a figura dele com o diabo. Mas a gente já vai se aprofundar mais nisso aí, tá? O que a gente precisa entender de uma forma histórica, cultural, é que a Igreja Católica colonizou o Brasil, os africanos, quando vieram, foram extremamente explorados, né? Por isso que até os dias de hoje
Nós temos sim uma dívida histórica com o povo preto, né? Por tudo quanto o nosso povo fez eles sofrerem. E tiveram seu direito de culto, de expressão, de religiosidade oprimidas aí por conta da igreja, né? Então, a imagem dos santos passou a ser usada para camuflar a imagem dos orixás, tá? Então aí nisso, quando você pisar numa casa, sobretudo de Umbanda, Candomblé nem tanto, mas Umbanda sobretudo, você vai ver lá o São Jorge, você vai ver lá Santana, você vai ver São Jerônimo, você vai ver São Sebastião, você vai ver diversos santos da Igreja Católica que se tornaram imagens para representar os orixás, né? Então, São Jorge é Ogum, São Sebastião é Oxóssi, isso aqui em São Paulo, né? No Rio de Janeiro eu sei que muda, na Bahia eu sei que muda algumas coisas, né? Mas aqui em São Paulo é estabelecido assim. Santana é Nanã, né? Nossa Senhora da Conceição é Oxum, Nossa Senhora das Graças é Iemanjá, e por aí vai, né? Só que Exu não tinha como se enquadrar nisso, apesar que muitos o enquadram como Santo Antônio. Mas isso é meio de casa para casa, porque muitas das casas não conseguiam colocar Exu dentro de um arquétipo de santo, porque Exu não é nenhum santo. Exu é uma entidade de esquerda, é uma entidade de energia densa, né? Então, por ele ser tão amoral, era muito difícil qualificar Exu como um santo católico, né? E, bom, acabou que muitos não sincretizaram Exu com nada e ele ficou com essa fama de diabo, sendo diabo, né? E aí até hoje nós temos as imagens de Exu vermelha, com chifre, alguns com asa, umas coisas bem feias. Inclusive, meu povo, você que é artesão aí, que fabrica imagem, melhora as imagens de Exu, por favor, porque olha, vocês fazem uns Exu feio que eu vou te contar. É difícil. É difícil. Então, mas Exu, ele, quando chega em terras tupiniquins, acontece um fenômeno, né? Que vem aí aqui em banda, né? Com raiz mais brasileira também, tendo culto ao orixá, a macumba carioca e diversas outras expressões, né? Afrodescendentes, mas com raízes brasileiras, né? E começam a chamar os ancestrais do Brasil. E muitos desses ancestrais começaram a se apresentar como Exu. E aí nós vamos ter uma diferença que é importante você saber. Existe Exu orixá e existe Exu, né, no candomblé chamamos de catiço ou Exu entidade. A entidade seria um espírito que faleceu que vem como Exu, trabalhar como Exu, né, numa energia densa e tudo mais. Agora, o que faz um Exu dentro de um terreiro? Porque hoje em dia, né, eu até recomendo, tem um episódio do podcast chamado Papo na Encruza, onde eles são umbandistas raiz mesmo, né? Eles falam da exunização atual nos terreiros de Umbanda, né? Que muito terreiro de Umbanda só tem gira de Exu, porque o povo adora uma gira de Exu. Mas não pode ser o Exu de verdade, tem que ser o Exu comedido. Se for o Exu de verdade, aquele Exu bravo, aquele Exu que é amoral, né? Aí não pode. Mas, voltando, né? Porque senão vai dar mais polêmica ainda, Exu, ele é uma entidade amoral, né? Falando do Exu catiço, aquele que se manifesta em gira de Umbanda, em gira de Candomblé e tudo mais. No Candomblé, né, muitos hoje em dia manifestam tanto o orixá, cantando em Yorubá e tudo mais, quanto o catiço, né? Manifestam os dois, obviamente, em gira separada. O orixá Exu vem num xirê e o orixá catiço vem numa gira normal de catiço. É importante saber que o Exu catiço é uma falange. O que seria uma falange? Falange nada mais é do que uma linha espiritual, uma linha de espíritos que tem um nome, que se reúnem sobre um nome. Exu morcego, Exu, né? E aí as ramificações. Morcego, tranca-ruas, 7 catacumbas, 7 covas, 7 facada, pinga-fogo, marabô, qual mais? Capa preta, Exu caveira, caveirinha, Exu mirim, e por aí vai. Exu do ouro, Exu do fogo, e por aí vai, né? Que aí as ramificações da falange Exu vai representar o ponto de força que ele é
vinculado, né? 7 covas, está vinculado à energia da calunga, do cemitério, né? Seu morcego, a energia trevosa, do escuro, da caverna, né? Que lida com os obsessores mais densos. Exu do ouro, que é uma prosperidade. Exu do fogo, ou seu pinga-fogo. Exus que lidam com transmutação energética. E por aí vai a ramificação dessas entidades de acordo com os atributos de funções que elas realizam. Assim como no Ars Goetia ou nos Grimórios medievais você vai ter uma função específica para cada anjo, que também é falange, né? Também não é que o anjo Lelahel é uma criatura Lelahel ali, não, é um arquétipo, né? É um nome de evocação, um nome que evoca um trabalho, que evoca uma energia chamada Lelahel. E aí qualquer espírito divino de luz lá pode trabalhar com essa roupagem, com essa fantasia, vamos dizer assim. É importante entender o que é uma falange para que vocês entendam que a manifestação de Exu com diversos nomes, né, como o ancestral, como o catiço, deriva desse atributo do que ele pode fazer, tá? Então, quando você vê uma manifestação, alguém fala, meu Exu, por exemplo, o meu é Exu morcego, aí outro, né, tem o seu pinga-fogo, outro tem os seus 7 covas, outro os seus 7 facadas, o outro o Exu do lodo, e por aí vai. Porque cada um desses Exus vai trabalhar em uma área específica, em uma atuação específica. Ora, a linha geral dos Exus trabalham como sendo guarda do astral, né? Então é eles que vão pegar a energia densa e transmutá-la em energia sutil. Em um terreiro de Umbanda, a função de um Exu é essa, né? E aí, a polêmica do Exu é justamente por não conseguirmos entender, muitas das vezes, né, essa qualidade amoral dele. E aí na Umbanda, por exemplo, você vai ter gente dizendo que Exu só trabalha para o bem. Mas o que eu conheço de pai e mãe de santo que faz trabalho negativo com Exu dentro de Umbanda, ufa. Ah, mas isso não é Umbanda. É, querido, é Umbanda sim. Aceita. Exu é uma entidade amoral, é uma entidade de esquerda. Ele faz o bem e faz o mal, né? Um ponto do meu Exu, de Exu morcego, fala, né? Exu morcego ganhou um obé de prata. Obé seria o tridente dele, né? Pra cima ele ajuda, pra baixo ele mata. É a polaridade de Exu. É isso. É justamente isso que caracteriza um Exu. E é aí que nós temos que desmistificar uma coisa. E isso é polêmico. Muita gente chama Exu de meu guardião. Porque o Exu é o meu guardião. O meu guardião. O meu guardião. Mas pisa fora da linha com o seu guardião pra você ver se ele não deixa de te guardar na mesma hora. Exu não é guardião. Exu é o que fica no centro do caminho. Ele pode te guardar, mas ele pode muito bem te fuder. Então, entender a amoralidade de um Exu é fundamental para se trabalhar com esse tipo de espírito, né? O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, na Quimbanda, eu gosto da Quimbanda quando falo de Exu porque é o culto de Exu raiz, né? O culto raiz de Exu, que vem desde bem antes da Umbanda, né? Bem antes dessa Umbanda ter nascido, o culto de Quimbanda, o culto de Exu na Quimbanda, ele vem aí muito tempo, acho que desde o século XVIII, XIX já tem registros, né, de trabalho com Exu, como Quimbanda, né? E todo o trabalho de Quimbanda era um trabalho de feitiçaria, pro bem ou pro mal, né? Exus trabalham ali como sendo regidos por uma força densa, né, o seu maioral, e essa força densa é que vai comandar essa falange de espíritos para trabalhar pro seu benefício ou pro malefício de alguém. E sim, Exu faz isso, né? E não é problema algum, tá? É a característica da entidade. E com isso eu quero, nesse vídeo, né, desmistificar e desmascarar essa angelização de Exu, né? Tem muita gente chamando Exu de anjo. Muita gente confundindo Exu com caboclo. E aí nós vamos ter essa Umbanda embranquecida, atual, né? Que se Exu falar um palavrão dentro de um terreiro, meu Deus, não pode. Exu não pode nem usar preto, nem capa, nem cartola mais. Tem que usar branco. Exu não pode falar de morte.
Exu não pode falar ameaças. Exu não pode mais nada. Qual que é a diferenciação entre um Exu, então, e um preto velho desses terreiros embranquecidos? Afinal de contas, Exu, que é aquela entidade amoral, que deveria pegar a polarização negativa e trazer para equilibrar a energia de um terreiro, não pode mais fazer isso. E é aí que eu me dou muito mal com a Umbanda moderna. Quando eu comecei na Umbanda, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu ainda peguei aquela coisa raiz de Umbanda mesmo. A gira de Exu era de madrugada, a gira de Exu começava 11 da noite, ia até as 4, 5 da manhã, né? Criança não podia nem entrar numa gira de Exu, porque a coisa é tão intensa, tão densa e tão séria, que o que acontecia ali, morria ali. Porque Exu é isso, gente. Exu não é brincadeira de criança, né? E aí eu vejo muitas pessoas trazendo uma mistificação errada para essa entidade, para essa energia. Então eu sou uma das pessoas que... Isso é meu, tá? Você não precisa acreditar nisso, não precisa seguir nisso. Pode, inclusive, discordar, mas eu tô trazendo aqui a minha opinião. O meu ponto de vista de acordo com aquilo que eu vivo, que eu vejo, né? Eu dou muita sorte do meu Exu me guiar para terreiro certo. Porque quando eu começo a ver essas pataquadas de Exu que não pode falar, Exu que não pode xingar, Exu que não pode usar preto, Exu que não pode nada, eu já nem vou nesse terreiro. Porque com certeza esse terreiro tá trabalhando com qualquer outro espírito ali que não é Exu. Ah, então para ser Exu ele tem que falar palavrão, ele tem que ser arrogante, ele tem que fumar que nem um condenado e beber? Não é isso que eu tô dizendo. Mas sim, faz parte das características dessa falange de espíritos em sua raiz ser uma entidade amoral. Então ela pode chegar toda boazinha, toda de boa, ficar quieta, como ela pode chegar gritando que nem um satanás e expulsando todo mundo e falando que vai matar todo mundo, e eles fazem. Né? Eu tava numa gira esses dias atrás, Exu Mirim chegou falando, quem que eu vou matar hoje? Quem que eu vou matar hoje? Depois veio o seu Marabono, outro médium, hoje eu tô pra matar um viado, que não sei o quê. E eles falam assim, gente, é Exu, né? E pra mim isso é a certeza que o terreiro tá fazendo uma gira de Exu correta. Tem sinais que você precisa avaliar. Agora, essa Umbanda branca que trabalha um Exu, Umbanda branca não de energia, tá? Umbanda branca de pele, de branco conduzindo o terreiro de uma forma completamente para agradar a gente rica, para agradar a gente cristã, porque gira de Exu é o que mais tem é crente, tá? Já vou logo falando para vocês que não sabem, o que mais tem em gira de Exu é crente. Crente adora um Exu. Claro, né? Exu provoca aquilo que o pastor condena, é óbvio que vai ter, né? E aí tá, outra característica de Exu, né, é ser, como trickster, né, provocador. Então ele vai te provocar, meu querido. Se você vai na frente de um Exu e você não sai de lá com alguma provocação, com alguma indagação, Exu só olha pra você, meu amorzinho, te dá um abraço, pode desconfiar. É aquilo que eu falei, uma vez eu fui num terreiro que Exu mal sabia o que era um assentamento de Exu. Que Exu é esse? Fui em outro que era luzes acesas, né, na gira de Exu. Tudo bem, quanto à luz não tem problema. Mas aí eu falei, bom, tá bom. Só podia usar branco, não podia usar roupa de Exu, não podia se caracterizar, não podia vestir a entidade, né? Nem uma roupinha preta de ração ali podia, nada. Só podia roupa branca, né? E não podia falar palavrão, não podia falar nada. Exu não podia nem se mover direito. Ele tinha um cantinho dele que ele tinha que ficar ali. Tocava o ponto dele, ele não podia dançar o ponto dele. Era nesse nível. E isso me deixa triste, porque tem muita gente que vai acreditar que isso de fato é uma manifestação concreta de Exu. E aí quando vai num terreiro que Exu se manifesta de verdade, faz e acontece, com a liberdade que se deve dar a uma entidade quando se manifesta, né? As pessoas se assustam. Né? Então, assim, eu acho que é fundamental entendermos o que é um Exu, como esse Exu se manifesta, como que ele trabalha, né? E tudo mais. Por que Exu fuma e por que Exu bebe? Por que Exu dá gargalhada ou grita, né? Você vai ver muito pombogira dando gargalhada, Exu também dá muita gargalhada, uma gargalhada grossa, né, estridente.
é para limpar o terreiro, né? Para limpar a energia densa, expulsar a energia densa como uma forma de banimento, né? Também o fumar, né? O fumo, o tabaco, tem um poder energético de banir coisa ruim pela fumaça, como se fosse um incenso. E a bebida, purificação. Então, esses são os significados da bebida e tudo mais. Agora, o tridente de Exu. O que significa o tridente? Tridente é como se fosse uma encruzilhada representada num bastão, né? Eu tenho meu stand, quem já viu, postei foto, postei artigos, né? Postei artigo no site, lá no blog, para quem acompanha, explicando o que é um cajado, o que é um stand da bruxa, né? Que é um cajado que bifurca. E ele pode bifurcar tanto em duas partes, formando uma encruza de trívia, né? Ou em três partes, formando um tridente. E Exu carrega esse tridente, indicando o quê? Ele carrega ele na mão, indicando que ele é o senhor da encruzilhada. Ele é o que comanda os reinos todos. Ele é que vai... Se Exu não permite, você não vai dentro de um terreiro, né? Dentro desse paradigma espiritual, você não vai para canto nenhum. E aí não tem gira, não tem nada. Por isso que ele porta um tridente, né? Então as características da manifestação de Exu é essa. É claro, muitos terreiros que ainda preservam um culto raiz a Exu, vai ter sacrifício, vai ter corte, né? Inclusive terreiros de Umbanda, né? Vai ter corte, vai ter gira no escuro, vai ter uma ambientação energética ali para que aquele Exu se manifeste com a total liberdade que ele pode. E quando eu digo total liberdade, eu digo ao ponto de eu, sendo médium, tá numa gira de Exu, e Exu Caveirinha, né, um mirim aí, ele parou a gira, ele tava tocando atabaque, ponto dele, ele tava todo se queimando com o charuto, né, tacando fogo em si mesmo com o charuto, e ele parou o atabaque, apontou o dedo pra mim e falou: escuta aqui, eu te conheço. Nunca tinha visto aquele Exu. Falou meu nome completo e disse: você é uma pessoa boazinha demais, e gente boazinha demais morre cedo. E ele me deu esse alerta no meio da gira, tipo, se você continuar agindo desse jeito que você está agindo com X, Y, Z pessoa, você vai morrer. E ele falou exatamente assim. Eu nunca tinha visto médium na minha vida, e Exu simplesmente parou a gira, porque ele quis parar a gira para falar aquilo. A mãe de santo, na época, não fez nada, ela simplesmente deixou a entidade agir. Corretíssimo. Exu tem que agir como quer. Porque ele sabe que ele está dentro de uma doutrina, gente. Ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer ali. Claro, eu tô falando de entidade manifestada de verdade. Não tô falando dessas palhaçadas que você vê por aí, de pessoal alugando salão de festa, fazendo uma balada de Exu. Não, isso aí é palhaçada, né? Tô falando de entidade, uma gira séria acontecendo ali mesmo, né? Então, é importante entendermos que Exu, ele é uma entidade amoral. E ele provoca. Eu acabei de contar um caos aqui, um dos meus causos de terreiro, que Exu simplesmente chegou em mim, parou uma gira inteira para dizer que se eu continuasse sendo idiota, trouxa demais, porque hoje eu sou trouxa, mas eu era muito trouxa, né? Eu ia morrer. Eu simplesmente ia chegar num ponto que aquilo ia me consumir, me enfiar numa depressão, e eu ia morrer. E ele explicou tudo como ia acontecer. E aquilo foi um alerta que meu coração ficou tão disparado que no dia seguinte eu comecei um processo de mudança, de terapia, de reforma interna. Entende? Então é isso, gente. Aí nós temos a manifestação feminina de Exu, as pombogiras, né? Pombogira, ela é uma entidade que trabalha na linha, assim como Exu, né? Na linha densa, na linha de provocação, também como um trickster, né? É também chamado de lebara, né? As lebaras, as pombogiras, elas trabalham na área do amor. E aqui vem um assunto polêmico. Eu vejo muita gente falando que pombogira não faz trabalho de amor, não faz trabalho para unir pessoa, não faz trabalho de amarração. Então, faz. Pombogira de verdade faz, gente. Ele é um ser amoral. Se você pagar o que ela te pede, ela vai fazer, assim como um Daimon da Goetia. Ou pode simplesmente não fazer e somente foder sua vida. Pode também. Então, eu sei que isso é polêmico, eu sei que isso vai dar um chabum danado, mas é preciso dizer, Exu de verdade, Pombogira de verdade são seres amorais. Se eles quiserem fazer um trabalho negativo, eles vão fazer. E não é... Eu vejo muito
esses médiums de TikTok aí comentando que se um Exu falar que vai fazer o mal pra uma pessoa, é porque não é Exu, é um obsessor disfarçado de Exu. Não, tá errado. É Exu sim, senhor. Exu é um trickster. Exu ele é um ser amoral. Ele pode fazer o bem, ele pode fazer o mal. Ele faz simplesmente o que ele quer. E ele faz. Exu não se importa. É como um Daimon da Goetia, gente. Ele não se importa. É comum, tá? Não tô falando que são iguais. Tem nada a ver um ser com o outro. Mas em vibração energética, eles vibram tudo no lado esquerdo da força. Esquerdo, né? Esquerdo da força. Eles vibram tudo no lado esquerdo da força. Então eles vão fazer o mal se eles quiserem fazer o mal e ponto. E não tem que ter problema algum com isso. Quem tem que se preocupar com isso é crente, que não devia estar nem mexendo com o ocultismo. É crente que não devia nem sequer... Vai puxar saco de pastor, vai dar dinheiro para pastor, que seu lugar é lá. É ser enganado por aquele teatro da Universal que fala que é Exu manifestando num incorporado. E eu tenho certeza que Exu olha para aquilo e dá gargalhada. Já me perguntaram, né? Será que Exu se incomoda com essa coisa arada de pastor falando que Exu tá se manifestando lá? Exu tá cagando pra isso. Exu tá dando risada. Porque é o nome dele falado ali. A egrégora dele aumenta. E aumenta mesmo, porque o crente que vê aquilo acontecendo fica curioso e na sexta-feira vai no terreiro, na gira. Atrás de Exu. E se der sorte, ainda vai tomar uma carcada de Exu na sexta-feira. Porque eu já vi Exu acabar com cada crente que, olha... É engraçado, eu morro de dar risada. Pombogira, então, Pombogira adora acabar com crente que vai pedir macho. Nossa! Já vi Pombogira acabar com mulher. Pombogira fala, vai pedir pro seu pastor. Você quer macho? Pede pra ele. Já vi acontecer na minha frente, no meu terreiro, inclusive. Meu terreiro, né? Terreiro que eu sou médio. E é isso, gente. O que mais que eu posso falar sobre Exu? Como cultuar Exu, né? Dia de Exu é segunda-feira, né? É o dia que começa a semana, então como Exu é aquele que abre os caminhos, é ele que abre os caminhos, ele que começa a nossa semana começa com Exu, aí a devoção a Exu, quem tem assentamento de Exu, geralmente cuida na segunda-feira. Ah, só pode fazer isso na segunda-feira? Não. Você pode fazer isso no dia que você quiser. Mas o dia de culto, né, que é referenciado, é na segunda-feira por ser o dia de abrir os caminhos, o dia de uma nova semana que vai começar em dia útil, né? Então, é isso, né? Outra coisa que não se fala de Exu é que ele é um orixá fálico. E eu acho legal falar isso porque ele tem uma semelhança muito grande com Pan, com Baco, né? Qual mais? Com Loki, que são deuses que, na sua representação, tem uma pirocona. Exu, né? Tem algumas. Eu já vi uma imagem de Exu bem legal, que ele tá com o braço esticado assim pro lado, e no braço dele tem vários pênis. Várias piroconas. Por quê? Representando o poder fálico, o poder viril, o poder do fogo, da paixão, do sexo, né? Que se manifesta próprio em Exu. Então, sim, podemos pedir fertilidade, tanto para Exu quanto para Pombogira, né? Quanto a isso, não tem problema nenhum, apesar de que as moças, no sentido de falange, trabalham melhor com amor do que Exu. Outra coisa, eu quero cultuar o Exu, como que eu devo fazer? Primeira coisa, se você quer saber quem é o seu Exu, quer desenvolver o seu Exu e tudo mais, você tem que ir num terreiro. Não é que Exu, e aliás, entidade nenhuma está condicionada a terreiro, tá? As entidades são ancestrais da nossa terra. Isso que precisa ser entendido também, né? As entidades, Exu, marinheiro, cigano e tudo mais, são ancestrais da nossa terra. Não são, de forma alguma, propriedades de religião, né? Eu só posso cultuar uma entidade se eu for da Umbanda, se eu for do Candomblé. Não. Você pode cultuá-los fora também, não tem problema nenhum. A questão é, como você vai desenvolver as suas entidades, né, trabalhando com elas e tudo mais, se você não frequentar um lugar ou ter conhecimento profundo, a não ser que você seja um médium, um clarevidente, clareaudiente, consiga ouvir o seu Exu, ver o seu Exu, sonhar com o seu Exu, aí é outros 500, né? Mas fora isso, você vai ter que aprender os fundamentos de Exu. E você não vai aprender isso no meu vídeo no YouTube, você vai aprender isso num terreiro.
e num terreiro sério, que ainda é mais difícil de achar hoje em dia. Pelo menos aqui em São Paulo, olha, tô suando para encontrar terreiro sério. Acha bastante ainda, mas ainda assim é difícil, devido à grande popularização da Umbanda branca, né? E, bom, gente, é isso. O vídeo já tá longo demais. Para quem quer cultuar Exu, você firma uma vela preta, uma vela vermelha ou uma vela vermelha e preta, um copinho de pinga para Exu, um copinho de champanhe ou bebida doce para Pombogira, né? Sobretudo gin, né? Gin, não doce, mas gin para Exu e Pombogira é a bebida que desperta eles, né? Ao menos foi o que eu aprendi nos fundamentos da minha casa. E é isso, não tem muito o que dizer. Ah, eu quero ter uma devoção a Exu, o que eu faço? Firma a vela para ele na segunda noite. Vela cor de Exu, preto e vermelho. Bebida, pinga, whisky, aí cada Exu gosta de beber uma pinga. Para isso você vai ter que entender os fundamentos, como é, como não é. Recomendo, eu não quero frequentar uma casa de umbanda ou de candomblé. Marca pelo menos um búzios com o pai de santo, fala, olha, eu quero saber quais são as minhas entidades. Qual Exu que me acompanha? Qual Exu que está na minha coroa? E aí eles vão dizer qual que é o Exu. O Búzios diz, gente, o Búzios não mente, o Búzios revela, Tatá de Quimbanda que joga Búzios para saber quais são os Exus das pessoas, né? Pode deixar aí nos comentários o seu serviço, caso você seja sério. Se você for um charlatão, a gente vai descobrir, né? Mas é isso, não tem outra forma de você saber cultuar os seus Exus, senão buscando os fundamentos. E aí, fundamento de Quimbanda, de Candomblé, de Umbanda, vai ser tudo diferente uma coisa da outra, né? Aí você tem que saber aonde ir e tudo mais, e não compete a mim dizer pra você. A certeza que é, como eu vou identificar um terreiro sério? Pelo menos pra gira de Exu, né? Se o terreiro segue as características que eu falei. Exu pode beber, Exu pode gargalhar, Exu pode dançar, Exu pode falar o que quiser, como quiser e pra quem quiser. Se isso acontecer, tá ótimo. Agora, se tem várias restrições e Exu não pode fazer nada, aí desconfie, tá bom? É isso, gente. Fiquem bem, se cuidem. Que mais? Precisando de trabalho de magia, tamo aí. Quando esse vídeo for gravado, já vai ter sido o nosso ritual mensal, que com certeza vai ser muito bom, né? Já vamos lançar aí o próximo ritual coletivo do próximo mês, né, de agosto, que já tá chegando. Precisando de consulta de cartas, trabalho de magia, qualquer coisa do tipo, chama que a gente faz acontecer, beleza? Curso de Scrying tá saindo do forno. Ah, sobre o curso de Scrying, fazendo meu jabá rapidinho, vai ser um curso curto, tá bom? Para quem não está entendendo, eu vou dividir o curso de Scrying em 3 módulos. Um módulo iniciante, um módulo intermediário e um módulo avançado. Sendo que em cada um desses módulos você vai aprender coisas específicas. No módulo básico, né, você vai aprender do básico, desde o que é um Scrying até as primeiras viagens no Scrying, usando ele para ler futuro, com a bola de cristal, né, o espelho negro para ver o futuro, como um objeto de mancia, né, mas também como um objeto de autoconhecimento e também a construção do templo astral. É basicamente esses 3 módulos práticos o curso inicial. O intermediário a gente vai aprender a contatar seres astrais e o avançado é magia pesada usando o espelho negro e a bola de cristal, beleza? Então é isso, gente, tá saindo do forno, prometo pra vocês que se não sair no final de julho, sair bem no comecinho de agosto, mas tá pra sair, tá bom? E é isso, no demais, fiquem bem, se preservem, se cuidem, odeiem o Bolsonaro, né? Odeiem o Bolsonaro, isso é ótimo falar isso, odeiem o Bolsonaro. Ele não, e tamo junto. Falou!